Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 17 de janeiro, e estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum. Encerramos assim o tempo do Natal com a festa do batismo do Senhor e agora estamos, portanto, celebrando esse tempo comum, que é uma etapa longa dentro do nosso calendário litúrgico, com 34 domingos mais especificamente. O evangelho de hoje é o de João 1, 35 a 42, onde diz assim: Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estás procurando? Eles disseram: Rabi, onde moras? Vinde ver, responde Jesus. Foram, pois, ver onde ele morava e, nesse dia, permaneceram com ele. André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Então, o fio condutor, caros irmãos e irmãs, da liturgia da palavra deste domingo se pauta, como nós observamos, no chamado de Deus, isto é, na vocação. Essa seria, portanto, a temática da liturgia da palavra. Na primeira leitura de hoje, quem participar da Santa Eucaristia poderá observar, teremos a leitura da vocação de Samuel e também no Evangelho de João a vocação dos primeiros discípulos, mais especificamente a de André e Pedro. Quando tratamos do tema, então, das vocações na Bíblia, observamos que a iniciativa do chamado é sempre de Deus. Um célebre teólogo do século passado, chamado Karl Barth, ele dizia: Eu sou porque sou pensado por Deus. Portanto, eu sou, eu existo, eu vivo, eu creio, tudo isso parte de uma só fonte, e esta fonte é sem dúvida Deus. Então, todo o nosso viver tem como fonte Deus, assim como também a nossa vocação. É esse o sentido da frase do teólogo Karl Barth. Então, o relato vocacional de André e Pedro, no Evangelho deste domingo, fala que João Batista viu Jesus passar e disse: Eis o Cordeiro de Deus, e os 2 discípulos seguiram Jesus. E quando os 2 perguntam a Jesus: Rabi, onde moras? Jesus responde: Vinde ver. E aí os apóstolos viram onde Jesus morava. Também aqui podemos dizer que a iniciativa partiu de Deus, pois é Jesus que se volta para os 2 discípulos e olha para eles. São João destaca bem no seu evangelho o significado espiritual deste olhar de Jesus, de onde nasce a vocação e, ao mesmo tempo, o discipulado. Outro traço marcante neste evangelho de São João é que os discípulos viram onde Jesus morava e, logo após, Jesus fixa o seu olhar sobre Pedro, chamando-o a um novo destino, a uma nova vida. Então, o olhar profundo de Jesus sobre Pedro descreve o significado e a importância, não só do seu nome, Cefas, como nós vimos, pedra, mas um autêntico encontro vocacional, o que quer dizer um diálogo profundo estabelecido, como nós observamos em várias vocações bíblicas. E é a partir deste diálogo que Pedro toma consciência da sua missão, ou seja, aí está também o sentido da mudança de nome. Nota-se nitidamente nesse relato de hoje, também um outro traço característico, é a alegria de André por ter visto e se encontrado com Jesus. André é um dos discípulos de João Batista, que está presente quando João Batista aponta Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou o Messias, né? Então, o segmento dos apóstolos será, assim, marcado por uma comunhão viva e intensa com Jesus. Por isso, eles foram ver onde Jesus morava. E é desse encontro com Jesus que brota uma vida nova. Se nasce um novo homem, daí também o novo nome de Simão. Simão agora vai se chamar Cefas, pedra, né? O Pedro, como nós assim chamamos, que tem a mesma raiz etimológica. Assim como Deus se serviu de Eli para chamar Samuel,
para ser profeta e sacerdote do seu povo, também se serviu de André para estabelecer este encontro de Pedro com Jesus. Então, como é importante, termos alguém como guia espiritual que nos conduz ao encontro com o Senhor. Deus se serve de cada um de nós também para esse encontro dele mesmo com outras pessoas. Então, para descobrirmos a nossa vocação e a nossa missão, muitas vezes precisamos de alguém que nos leve a esse encontro com Deus. E aí, nós vamos observar nesse encontro, como a partir do relato de São João, que o olhar profundo e penetrante de Jesus para Pedro é que vai tocar o coração deste apóstolo. Ou seja, é que vai fazer com que este apóstolo siga Jesus Cristo, exemplificado pela própria simplicidade da vida do Mestre. Então, a pergunta também presente no Evangelho, muito interessante, não podemos deixar de destacar aqui, é aquela: Mestre, onde moras? Significa também qual é o teu modelo de vida, Em outras palavras, poderíamos dizer também nessa pergunta: onde moras? Qual é o teu modelo de vida? Então Pedro viu e se encantou com o mistério da pessoa de Jesus e com a sua forma de vida também, isto é, de um servo despojado. Então é muito importante que no discipulado tenha esse encantamento do discípulo pelo Mestre. Isso é importante destacar, e nós falamos tanto a partir de Aparecida, desse discipulado missionário. Então o discípulo tem que ser alguém que se encante com Jesus Cristo, com o Mestre. Caso contrário, não será um discipulado autêntico. Então o evangelista São João, com esse relato, ele quer nos mostrar que o chamado ao apostolado é uma graça. Por isto é que parte mesmo de Jesus. É Ele que chama, é Ele que dialoga, é Ele que olha, é Ele que permite os apóstolos entrarem na sua residência. Ou seja, Ele quer também responder quem é Jesus. Aí é o sentido, portanto, do Evangelho de João. O apóstolo não só procura saber quem é Jesus, como se fosse uma figura importante, um personagem importante de sua época, mas pelo contrário, a pergunta é pela identidade. Então daí André falar para o seu irmão, Pedro: encontramos o Messias. É interessante, Pedro sabia o sentido dessa expressão Messias, ou seja, ele é o Filho de Deus, significa encontramos o Filho de Deus e o Rei de Israel. E André tem essa convicção de quem é Jesus. Então, a partir do relato desse evangelho de hoje, caros irmãos, podemos fazer ou transformar esse evangelho em oração, em espiritualidade para a nossa vida, para seguirmos também a Jesus como os primeiros apóstolos seguiram. Sejamos então como os primeiros apóstolos que fizeram uma experiência profunda de escutar o Mestre, de permanecer com Ele, pois o discípulo verdadeiro coloca Jesus no centro da sua vida e também dá atenção à sua palavra. Portanto, esta palavra que gera em nós uma vida nova, a partir do encontro, a partir do olhar misericordioso que Deus tem para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Rainha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.